Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula de matemática. Agora a gente vai ver os ângulos notáveis, tá? Nos triângulos retângulos existem alguns ângulos, que são os 30, 45 e 60, que você tem que saber o valor do seno, cosseno e tangente desse ângulo. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos fazer uma tabelinha, então você vai botar 30, 45 e 60, são os ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente. Aí para facilitar a memorização, você vai fazer assim, ó, enumera 1, 2 e 3. Depois 3, 2 e 1. Aí divide tudo por 2. Dividido por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2 também. E aqui também. Depois tu tira a raiz quadrada do número de cima. Então a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Aqui é a raiz quadrada de 2. Aqui é a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3. Então nós temos que o seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Depois temos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Para eu saber a tangente, basta eu dividir esse número, meio, por raiz de 3 sobre 2. Então você vai dividir meio por raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira e inverte a segunda. Você vai chegar no raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por meio dá raiz de 3. Então aqui embaixo também fica fácil. O 30 é raiz de 3 sobre 3, o 45 é 1 e o 60 é raiz de 3. Então esses aí são os ângulos que você deve memorizar. Continuando aí com ângulos notáveis, agora a gente vai ver o seno e o cosseno dos ângulos 0, 90, 180, 270 e 360, tá? Aqui vai ser o cosseno. Aqui também é 0, 90, 180, 270 e 360. Então o seno, você sempre começa com 0. Então é 0, aí vai para cima. 1, 0 e menos 1. Então quer dizer que o seno de 0 e o seno de 360 é 0. Seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1. Vamos para o cosseno. O cosseno começa com 1. Então aqui, seno de 0 é 1, aí depois você vem 0, depois menos 1 e 0. Então, cosseno de 0 e cosseno de 360 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 270 é igual a 0. Vamos lá, pessoal. Continuando aí sobre ângulos notáveis, vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar aí. Então ele diz assim na primeira questão. Calcule a altura de um triângulo equilátero de lado 1 centímetro. Então você tem um triângulo que é equilátero, todos os lados dele são iguais e vale 1 centímetro. Se eu quero a altura vai dividir esse lado aqui, então será 1 centímetro, aqui vai ficar 1 sobre 2, e esse aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Esse ângulo é 60, que os ângulos internos de um triângulo equilátero, tudo é 60, né? Tem que dar 180, então aqui também é 60. A altura é esse cara aqui, e aqui dentro, ó, esse aqui foi dividido em 2, então esse cara aqui vale 30 graus. Eu vou usar o seno de 60, mas poderia usar qualquer um deles lá da tabela que a gente aprendeu, tá? Você escolhe um aí e vai dar o mesmo resultado. Então, seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Seno de 60, a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2, igual. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60? É a própria altura que ele quer, é o H. E a hipotenusa é o lado que vale 1. Então nós temos que H dividido por 1 é H. É igual a raiz de 3 sobre 2. Então nossa H é raiz de 3 sobre 2 centímetros. Continuando aí. A número 2, ele quer que você calcule a diagonal de um quadrado de lado 2 centímetros. Então um quadrado, nós temos todos os ângulos aqui igual a 90 graus, certo? A diagonal dele, vamos chamar de D. Então aqui nós vamos ter 45 graus. Aqui em cima também 45 graus, nesse triângulo retângulo aqui, onde a diagonal é a hipotenusa. O lado é 2 centímetros. Então eu posso usar, né, cosseno, seno ou tangente de 45, porque eu tenho todos os dados aqui. Como eu quero a hipotenusa, né, como eu quero aqui a hipotenusa, eu vou usar então o cosseno de 45. Cosseno de 45 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de 45, olhando a tabelinha, é a raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente é o lado, que vale 2. A hipotenusa é o que eu quero saber, que é D. Então, nós temos que raiz de 2D é igual a 4. Passando 4 sobre raiz de 2. Racionalizando, como é racionalizar? Você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Então nós vamos ter que 4 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, temos 2 raiz de 2 como resultado. Vamos para mais um aí. Ele diz assim: calcule o comprimento da sombra projetada por um poste de 6 metros de altura no instante em que os raios solares incidem, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então nós temos um poste, ele quer saber a sombra desse poste quando os raios solares incidem nele, né? Formando o ângulo de 30 graus com a horizontal. Então 30 graus está aqui. O poste ele tem 6 metros. Ele quer saber a sombra do poste, então seria essa sombra aqui. O sol está aqui. Então ele está fazendo, o raio solar faz 30 graus com a horizontal. É isso que o exercício está falando. Eu tenho aqui o cateto oposto e cateto adjacente. Então nós vamos usar o quê? Tangente. Então tangente de 30 é cateto oposto a ele dividido por cateto adjacente. Qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Isso é igual cateto oposto, que é o 6, dividido pelo cateto adjacente, que é o valor que a gente quer. Passando o S para cima e o raiz de 3 para cá, multiplicando cruzado, né? Então nós vamos ter que S é igual a 18 sobre raiz de 3. Tem que racionalizar. Como é que racionaliza isso? Multiplica em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Então em cima ficou 18 raiz de 3 sobre 3. Dividido aqui, nós temos que a sombra vale 6 raiz de 3 metros. Então esse é o nosso resultado.
Para finalizar aí, vamos fazer mais um. Ele diz assim: os ângulos agudos formados por um triângulo de cateto 6 e 6 raiz de 3. Então ele quer saber os ângulos agudos de um triângulo que tem cateto. Se tem cateto, é triângulo retângulo. Então nós temos aqui um que é 6 e o outro que é 6 raiz de 3. Então ele quer saber o valor de θ e o valor de alfa. Como eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou usar o θ como tangente. Então vai ser tangente do ângulo θ é o cateto oposto a ele dividido pelo cateto adjacente. Tangente de θ vai ser cateto oposto é 6 dividido por 6 raiz de 3. Simplificando, fica 1 sobre raiz de 3. Tem que racionalizar. Como é que faz? Multiplica embaixo e em cima por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Então nós temos que a tangente de θ é raiz de 3 sobre 3. Então aqui em cima ficou raiz de 3 e embaixo dá 3. Qual é o ângulo cuja tangente é a raiz de 3 sobre 3? É o nosso 30 graus. Se θ vale 30 graus, o alfa vale 60 graus, né? Dentro de um triângulo retângulo aí.